esportivas do mundo. Ah, o cara trabalha com arbitragem. Como assim? Ele aposta em juiz? Não, e a campanha, né, de vendas nossa do curso dizia, pô, aprenda a apostar em esportes e fazer seu dinheiro render sem risco. Você imagina, tudo que é trader me chamando de um capeta, falando esse cara é um mentiroso, mau caráter, quer tomar dinheiro de pobre, quer enganar as pessoas, enfim, fui chamado de tudo. Porque eles não conheciam arbitragem, nem share bets. Então, existe uma expressão em inglês que diz ignorance is bliss. A ignorância, ela é abençoada. Quando você é ignorante, você fica falando um monte de asneira e você nem sabe que você tá falando asneira. Então, com o maior prazer, explicar pra galera o que é a arbitragem. Ela não é algo que foi criado para a pós-esportiva. Ela é um conceito que existe há muitos anos no mercado de investimentos, em ações. Quando, por exemplo, você tem uma ação cotada em 2 bolsas, como é o caso da ação da Petro, que é negociada em Nova York e negociada na Bolsa Brasileira, aqui em São Paulo. Quando você tem variações de preço de um mesmo produto, você consegue criar situações matemáticas interessantes. Então, eu vou dar um exemplo prático para um amigo em casa. Isso pode ser feito em qualquer tipo de esporte, mas vou pegar o mais simples, que são os eventos two-way, né? Os que tem só 2 opções de resultado. Então, tênis, por exemplo, né? Um ganhador ou outro, se a gente excluir aí a possibilidade meio bizarra de uma lesão, de, sei lá, né? Um jogo normal. Vamos pegar 2 caras muito feras, para ficar bem fácil de entender. Imagina um jogo super difícil entre Djokovic e Nadal. E o jogo é hoje à noite, a gente abre o site e se eu pudesse te dizer, e pro cara que tá nos assistindo em casa, fala, faz o seguinte, abre agora o site XYZ aqui que eu vou te passar e coloca para cada R$100 que você for apostar nesse jogo, você vai escolher 60% do valor e colocar no Djokovic no site A e os outros 40% do valor você vai colocar no Nadal no site B. E aí eu vou te mandar as cotações, você vai ver que, pô, de repente as 2 cotações estão acima de 2. Ou uma tá um pouco acima de 2, a outra tá 1,93 e eu já vou te mandar uma proporção, olha, você vai colocar tanto aqui, tanto aqui. E o que vai acontecer todas as vezes, 100% das vezes, pode ser no futebol, no tênis ou o que for, é que você vai acabar apostando em todos os resultados possíveis daquela aposta. Então, se o resultado é, por exemplo, sei lá, goal line, over-under, em algum site você vai estar no over 2,5 e, por exemplo, em outro você vai estar no under 2,5. Nunca vai ter um resultado na arbitragem que você não escolheu em algum site. Tá, mas e aí? E aí que a matemática por trás disso é que é a maravilha. Sempre, né, em todos os casos, o valor de retorno de todas as entradas que cobrem ali aquela aposta que você escolheu vai dar mais do que a soma de todas as entradas que cobrem aquela aposta. Então, no caso do Nadal e Djokovic, digamos que você pegou R$100, pôs 51 aqui, 49 ali. Nos 2, não sei qual o número exato porque eu inventei isso agora, mas você vai ter um retorno ali de 5, 6, 7, 10% de lucro. Às vezes menos, 1, 2, 3, garantido. E é muito louco, porque você está só explorando uma arbitragem, uma diferença na variação de odds, porque tem tantos sites, né? Como que eles podem atrair o novo jogador? Com bônus, com patrocínios, né? Os caras vão lá e, contratam todo mundo pra falar deles, estampam um campeonato, camisa de time, o caramba. Tem que chamar a atenção do cliente. E uma das outras formas é mudando a odd. Melhorando, né? Um pouquinho. Melhorando, né? Um pouquinho, tirando um pouquinho ali. E o nosso robô, ele fica ali o dia inteiro. Opa, encontrei aqui. Com essa odd aqui, com essa aqui, temos uma operação fechada. Então, o único risco que a gente foi conhecendo no caminho, os 2 riscos, eu diria. O primeiro era o da limitação, que esse era um risco grave, porque você conseguia curtir aquela vibe ali 1 mês ganhando dinheiro e depois... Fatalmente ia ser limitado, né? Por que você é limitado, né? Para o cara em casa entender. Se eu sei quando um site está exposto à arbitragem, você acha que ele não sabe? Se eu consigo com o meu robô descobrir isso, né, o sistema bilionário de contra-inteligência dos caras também sabe. O problema é se ele começa a identificar que, esse cara chegou aqui ontem ou anteontem, fez 8 entradas, em todas que ele fez, curiosamente eu estava exposto à arbitragem. E em todas as outras 800 vezes que eu não estava exposto à arbitragem no dia, ele não fez nada. Então é muito fácil identificar. E para isso existe o método que o meu sócio e professor Jonathan criou. E aí você vai ter que conhecer com a gente, mas eu dou umas palhinhas aqui também. Porque o método passa justamente por enganar o robô negativo. Caralho, então a gente evita a limitação usando uma série de técnicas entre cada arbitragem. Então toda vez que a gente realiza uma arbitragem, a gente tem um número de outras técnicas que a gente usa que são virtuais arbitragens, que se aproximam milimetricamente, estatisticamente da arbitragem, mas não são. E o robô deles não entende.
Olha, é tão bom o sistema que a gente já chegou a perder dinheiro em casas de propósito. Falar, hoje a gente vai perder um pouquinho aqui. Sério, Fredão? E mesmo assim se arbitra num outro site e garante num outro site o lucro. Mas é um sistema muito ganhador, muito legal. Eu nunca teria razão pra, sentar aqui com uma audiência enorme tua, falar em público em vários lugares sobre isso. Eu tô construindo uma carreira muito legal na TV, tenho muito orgulho da minha história. Não teria por que vir aqui mentir pras pessoas, exatamente, querer vender um produto milagre, sabe? Que vou vir aqui salvar sua vida. Cara, envolve um pouco de trabalho, essa é a verdade. Se você puder dedicar 20 a 30 minutos por dia, tá resolvido. Porra. Mas tem que dedicar 20 a 30 minutos por dia. Sentar, fazer, olhar com cuidado e tal. Ah, eu quero assinar esse negócio e quero que ganhe todas as... Não funciona assim. Tem um processo, tem que ler, tem que querer estudar isso, tem que querer curtir. A arbitragem, ela não é uma modalidade operacional ilegal, né? Vou dar um exemplo hoje no Reino Unido, que é o maior mercado do mundo. A arbitragem, ela inclusive tem sindicatos onde pessoas criam pools, né, de investimento e tem pessoas rentabilizando dinheiro dentro desse pool. Então é uma atividade, é uma metodologia reconhecida operacionalmente, se tratando de quem faz trade, né? Então o cara que opera como se fosse a mesma condição que o cara opera overgoals, tem uma estratégia, um método de escanteio, de cartões, enfim, existem outras metodologias e bastantes hoje aqui no Brasil e pessoas que validam essa metodologia por um período e aí vendem essas metodologias. A arbitragem lá, totalmente legalizada, na Austrália, que é um dos maiores mercados também, Nova Zelândia, enfim, países do bloco europeu, todos eles que são regulamentados, apoiam a arbitragem e existem casas, cara, casas gigantescas europeias que inclusive incentivam. A gente estava conversando ontem sobre uma casa, né, que ela não só incentiva, como ela propositalmente desajusta odds para que exista a arbitragem, sabendo ela que no longo prazo 90% das apostas que ela faz desse perfil vão ser vitoriosas para ela, ou seja, vai ser quem vai pagar a conta dessa arbitragem vai ser a casa rival. Então, se a gente tem um mercado onde hoje estamos buscando a regulamentação, né, aqui no Brasil, e outros países que seguem regulamentações, a arbitragem ela é uma metodologia operacional comum, eu ainda às vezes fico me perguntando por que as pessoas vão falar que a arbitragem é ilegal, que as casas não gostam. Como assim? Às vezes falta essa questão da informação, falta da pessoa ir lá e dar um Google, ir a fundo, pesquisar, entrar num site de uma casa europeia, referência, e procurar, vai no chat, cara, pergunta, posso fazer arbitragem? Vou dar um exemplo, vai lá tem uma casa inglesa muito famosa que é a Pinnacle, bota lá no chat da Pinnacle, posso fazer arbitragem na Pinnacle? Ela vai falar, com certeza, faça, abuse e use, estamos aqui para te incentivar a fazer arbitragem. Assim como outras que a gente conheceu lá na Europa, né? Pessoalmente fomos em algumas casas físicas lá, perguntamos sobre modalidades de arbitragem e a galera, aqui é super comum. Espanha, super comum, estávamos em Getafe lá. Não, legal, cara, pode... Essa modalidade a gente conhece aqui, tem muitas pessoas que fazem isso. Então, assim, o Brasil ele é um berço do mercado. Falta ainda um pouco dessa informação, né, chegar nas pessoas. E a gente está aqui, né, Wellington, junto com o Show de Bola, para levar essa informação, essa conscientização de que tudo que a gente está fazendo aqui, cara, é tudo tranquilo, legal. As casas apoiam, é claro, vão ter casas que não vão incentivar, porque muitas delas são voltadas para um perfil de apostador. Né? Mais recreativo, né? Mais recreativo, ela quer pegar ali, né, o cara que joga no cassino, o cara que joga... que vai brincar, né? Mas tem casas que vão, é claro, de fato apoiar e incentivar o uso da metodologia. Top demais, top demais. E aí que tá o grande lance, né? Você ter especialistas que pesquisem isso para que pessoas não precisem perder dinheiro em casas que não apoiam, tá? Sim. Então, assim... a gente sempre, quando a gente vai chancelar uma casa, a gente vai lá, lê as regras, tem que estudar muito para que, obviamente, as pessoas, os nossos alunos, não possam ter qualquer tipo de problema. Então, a maioria das casas, a maioria não, todas as casas que a gente utiliza, elas são casas que não implicam em suas regras com arbitragem. É claro que a gente não indica ninguém chegar num chat, por exemplo, da Vida, chegar e falar, eu faço arbitragem aqui. A gente não indica isso para ninguém.
Obviamente, a gente lê as regras e se tem alguma coisa falando, questionando algo sobre a arbitragem, a gente normalmente não coloca aquela casa dentro do portfólio para proteger o operacional dos alunos. E isso é bacana até que vocês estão falando aqui, e o Léo falou um ponto que eu achei muito interessante, que é a questão das pessoas procurarem mais informação. Sim. Esses dias nós abrimos uma live no Telegram, e nós falamos ali sobre arbitragem, e um rapaz achou que era sobre juiz, sobre árbitro, né? Entrou a gente perguntou no chat, no ao vivo, né? O que você acha sobre arbitragem? Ah, tá ruim a arbitragem, né? E a gente, como assim? Sem entender, e ele falando. Então, assim, eu acho que falta muito mais a procura de informação das pessoas que querem conhecer esse mercado do que propriamente dito de conteúdo, porque vocês são uma imensidão de conteúdo que vocês entregam todos os dias nos canais, nas redes sociais, aqui também, sabe, cadeira cativa no show de bola. Então, assim, as pessoas faltam mesmo o tato de procurar. Falta essa busca, né? Edivan. Falta essa busca, e eu não digo só no que se diz respeito à arbitragem, eu acho que é no geral dentro do mercado, né? É por isso que tanta gente vai perder dinheiro, não com a aposta em si, mas entrando em furadas, entrando em golpes, porque vão acreditar que a essência daquilo é a arbitragem. O mercado de apostas, que é um mercado gigantesco. E a culpa não é o mercado, a culpa são das pessoas que não buscam informação, não se educam, não se aprofundam no conhecimento. A gente estava falando antes no bastidor, o quanto que por exemplo, o mercado de arbitragem, ele chega uma hora que você você chegou a um limite de informação que você, poxa, e agora o que eu vou falar para as pessoas? E aí você precisa estudar mais. É a hora que a gente precisa parar e falar, pô, ainda preciso entender mais, preciso ir para um segundo nível, para um terceiro nível de conhecimento, né? E é o nível que a gente vai buscar. Hoje a gente conversa, por exemplo, com um gerente de uma das maiores casas europeias. Conversar de falar, cara, me explica por que isso. Sabe? Procurar entender internamente o que essa casa acha, qual é o contexto disso acontecer, por que essa casa busca mercado no Brasil, entendeu? Então, procurar entender as entrelinhas do game, sabe? Do negócio, porque, cara, é um negócio extremamente lucrativo. Quando a gente começa a comparar, né, Wellington, com outras... O Wellington às vezes brinca muito comigo, fala, vem pro meu mundo, cara. Eu já tô no mundo dele, ele sabe. Eu só não tô operacional ali no mundo dele, mas eu faço a arbitragem diretamente e ganho muito bem com a arbitragem diretamente. Ele sabe disso. Mas, assim, quando a gente vê as possibilidades que a arbitragem leva aos nossos alunos, é surreal, Edivan. Eu olho assim, mano, esse cara tem... 2 meses, mano, não acredito. Eu com 2 meses apostando, eu tava ainda querendo entender o que era aquele HA ali, pô. E o cara já sabe combinar aquilo com um HA, com um H, que é o do europeu, numa outra casa que tá em inglês. E eu falo, pô, meu, como assim, mano? Um cara com 2 meses tem muito mais conhecimento, às vezes, do que um cara que tá no mercado há 1 ano, querendo começar a vender o seu conhecimento. Então, assim, é impressionante a evolução dos alunos que a gente tem. É impressionante o resultado que esses caras conseguem extrair do mercado. Sensacional. Ontem a gente fez uma arbitragem no jogo de Fluminense e Cruzeiro. Né? Um jogo que tem alta liquidez, mas não tem tanta liquidez como o Campeonato Brasileiro. Você já percebia uma diferença de liquidez de Cruzeiro, Copa do Brasil então assim, você pode ter liquidez em determinados jogos e não ter liquidez em outros jogos. Então, como que funciona isso metodologicamente? Você entra com menos capital num jogo que tem pouca liquidez e entra com mais capital em um jogo que tem mais liquidez. E isso é uma coisa bem interessante até para a galera que arbitra. Então, por exemplo, qual é o mercado que vai menos me limitar? Um mercado que tem mais liquidez. Tem mercados que eu nem entro, mano. Porque eu sei que é um mercado de várzea, que se eu entrar com muito capital, é estranho demais, né? E aí a casa limita. Vai chegar com 20. Um ITF da vida, que dá muita arbitragem, é um tipo de campeonato que eu não entro, um campeonato regional de tênis que eu não entro. Então você precisa selecionar, se você tem a questão da limitação como
como empecilho para ti, começa a selecionar os grandes campeonatos para que a sua casa, já é uma dica para você aí, uma dica para que a casa ela possa durar mais tempo, né? E se você utilizar casas profissionais Panther misturadas com exchanges, você vai também fazer essa relação em grandes jogos para você poder colocar valores maiores. Por exemplo, eu tenho muito resultado que toda hora aparece. Hoje, por exemplo, é um dia que apresenta grandes resultados, especialmente em lutas. Hoje é dia de pegar luta. E principalmente em casas que não limitam. Hoje é dia de beisebol. Você vai pegar muita liquidez em beisebol, em UFC, em Bellator, né? Ó, R$659 de lucro. R$659? 10.609 gastos em 7 entradas. Sensacional, galera. Sensacional, galera. Vocês estão vendo aqui, a gente começou por volta das 3 horas da tarde. Estamos 1h21 mais ou menos de operação e mais de R$600 de lucro já no bolso, numa sexta-feira, às 4h20 da tarde. Top demais, velho. E Edvan, na sua pergunta aí, falou, são bolsas esportivas? É empate ali. São 3 bolsas e 3 casas Panthers que a gente tem de permanente. E teve uma pergunta aqui também, não vou saber aqui porque estava muito comentário, falou assim, se também dá para fazer em bancas físicas. É possível fazer arbitragem em bancas físicas? É possível fazer, né? É claro que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a banca física depende de uma relação de confiança, né? Então, você consegue fazer, você tem que ter uma relação de confiança e especialmente, né, cara, se você fizer em banca física, eu não sei se o cara que é dono da banca física vai gostar muito de você estar fazendo arbitragem lá, né? Tem essa também, né? Tem essa. O bloqueio pode ser pior do que na casa. A limitação pode ser de vida. A limitação pode ser de vida. Essa De saque, né? Pode vir tudo.